Olá, caríssimos, cá estamos de novo. Esse é o nosso vídeo número 3, então fico feliz por estarmos juntos novamente. Eu sou a professora Giselde Hironaka, da Escola Paulista de Direito, a nossa EPD, e o nosso tema de aula de hoje que escolhi é esse tema, veja, tendências do direito civil no século XXI. Então, para esse tema, nós vamos conversar um pouco a respeito do que nós tivemos no século XX, no que tange, claro, ao direito civil, né? É tanto isso que nos importa, como que se passou a lei civil, principalmente no século XX, como é que tudo correu naquele século, como nós chegamos ao final do século XX, qual era a nossa expectativa, o que aconteceu no começo desse século XXI em que estamos, a promulgação desse código que ora vige, quais são as nossas perspectivas enquanto durar este nosso pequeno vídeo. Conversaremos sobre essas tendências do direito civil e vamos indo então a caminhar nesse nosso encontro, nesse nosso novo perfil de encontrar vocês a respeito do direito civil, a passear por todo o código e todos os seus livros numa grande revisão, numa grande releitura do nosso Código Civil de 2002. Vamos fazer isso então? A nossa primeira tela, olha só, é esta, como lhes disse, olha aí o século anterior, o nosso século XX. O que foi que marcou grandemente o século XX que nós não podemos deixar de referir? Essas duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E o que causou para nós? Causou isso, olha, a produção de grandes incertezas, de grandes inseguranças. Nós não estivemos lá, nenhum de nós que agora falamos, nenhum de nós que aqui estamos, nem eu, provavelmente vocês todos não também, mas nós sabemos, aqueles que viveram com nós, nos contam essas coisas difíceis do pós-guerra e de como foi tudo isso, né? Essas dificuldades imensas, sem saber o quê, como sobreviver àqueles momentos tão difíceis. Tudo foi muito ruim. Eu imagino como tenha sido, não só imaginar pela minha própria cabeça, mas por todas as leituras que nós fazemos a respeito desse assunto tão doloroso e difícil da vida de todo mundo, mas no que nos importa nesse momento é falar da vida dos brasileiros. Os paradigmas foram os da lei, naquele tempo então, os da lei, olha os destaques que faço nesta tela, da lei e da jurisdição. Tudo o que importava naquele momento de dificuldade era isso, então, destacar a importância da lei, a importância da jurisdição. A significar, meus caros, que a segurança pretendida e ansiada devesse resultar de uma construção normativa. Construção normativa? O que será que quer dizer isso, construção normativa? Quer dizer exatamente, era preciso se recriar normas que se adequassem à realidade e à sociedade de então, aos homens de então, às pretensões de então, ao querer de então, à vida de então. Ressaber quais eram os fatos sociais de então e produzir esta construção normativa. Esta construção normativa que fosse suficientemente abstrata para ser universal. Olha o que se pretendia, então, no século XX, no pós-guerra, que a construção da lei fosse suficientemente abstrata para ser universal. E que fosse suficientemente clara para ser abrangente de todas as hipóteses realizáveis. Tarefa difícil. Tarefa bem difícil. Ser, por um lado, abstrato para ser universal.
E, por outro lado, ser suficientemente clara, por um lado abstrata, por outro lado clara, para abranger todas as hipóteses realizáveis. Então, era isto que estava na meta, isso que estava na perspectiva e na expectativa dos que produziam a lei naquela época. Vou passar a tela. Como estava o desenho, portanto, no final do século XX? O desenho estruturado no final do século XX, e no final do século XX, provavelmente todos nós não, mas muitos de nós que estamos nesse encontro virtual aqui estávamos, eu estava, eu posso lhes garantir que era isso. O paradigma da lei se tornara muito estreito. Aquela lei de então já não nos servia mais. Já não era mais a lei que nós queríamos. Não era a lei que já era suficiente. Não que toda ela já não servisse, mas ela parece que já era uma roupa um tanto apertada para o nosso corpo. O paradigma, então, que foi se dando naquele tempo foi um paradigma de fuga, meus caros, um paradigma de fuga. Se a lei já não era mais suficiente, o que fazer? Fugir da lei. Quando ela não estava a nos servir suficientemente, fugir da lei para o juiz. Este paradigma de fuga acentuou-se no final do século XX. Acentuou-se este paradigma de fuga da lei para o juiz. O paradigma desse tempo, isto é, um paradigma de 20 anos atrás, refere-se ao percurso do juiz para o caso. Então, nós tínhamos uma expectativa nessa época de que o juiz pudesse visualizar a lei com maior amplitude, que ele pudesse interpretar, sem ferir, interpretar a lei com maior amplitude para conhecer o poder daquilo que estava normatizado e as expectativas de quem ia buscar a própria lei. Então, era um período mais desgastante. Quando o Código Civil de 2002, enfim, veio ser promulgado, as pessoas diziam: este código é o código dos juízes. Vê como tudo então se abriu mais. Quero lhes mostrar a tela seguinte, que preparei para esse nosso encontro. Sobre esse Código Civil, então, que está em vigor, este nosso Código Civil de 2002. Como é que ele se fez? As telas que tenho esta e as duas, uma ou duas seguintes, elas estão, meus caros, com datas. À medida que forem lendo junto comigo, por favor, prestem atenção nas datas. Prestem atenção, porque haverá um momento adiante em que nós vamos dizer: este Código Civil nasceu velho. Então, quando as pessoas diziam isso em 2002, o Código Civil nasceu velho. Então, muita gente dizia assim: ai, que pessoas que não estão contentes com nada. Não, não é verdade. Então, prestem atenção na primeira data que nós vamos mencionar, 1969. Tenho a gentileza de prendê-la em sua mente. Foi criada, em maio de 1969, caríssimos, uma comissão presidida pelo filósofo e jurista, o grande professor Miguel Reale, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, em 1969, caros, em 1969 foi criada essa comissão, 69. Eu mesma estava no segundo ano da Faculdade de Direito, essa mesma faculdade do professor Miguel Reale, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu estava no segundo ano. O meu professor de Direito Civil entrou na sala de aula um dia e disse: quero contar a vocês que estão aqui fazendo Faculdade de Direito que o nosso grande professor Miguel Reale, era mesmo, um grande professor. Eu nunca tinha visto o professor Miguel Reale ainda, porque eu estava no segundo ano, nunca tinha visto. E ele disse:
Foi criada uma comissão presidida pelo professor Miguel Reale, e essa comissão está encarregada da realização de um projeto de novo Código Civil brasileiro. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu sei direito o que é projeto? Meu Deus do céu, eu nunca vi o professor Miguel Reale. Então vejam só como isto é tão antigo, tão antigo. 1969. Pois bem, esta comissão foi composta pelos professores José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alvim, Silvio Marcondes, Heber Tichamum, Clóvis do Couto e Silva e Torquato Castro. Grandes juristas, grandes expressões do direito daquela época. Foram escolhidos por todo o continente, por toda a esfera do nosso país, por todo o território brasileiro, e foram essas 6 grandes cabeças escolhidas para a composição dessa comissão de grandes juristas para a concepção de um projeto de Código Civil brasileiro. Sobre esse código, olha quantas datas temos nessa tela, acompanhem comigo. Muitos foram os momentos de trabalho dessa famosa comissão, destacando principalmente os anos de 72, 74, 75, 1984, pronto. Esse ano aqui, de 84, destacado, esse ano em que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto. Opa! Em 84, o projeto foi aprovado, mas a proposta não avançou no Senado. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal. Nada de Código Civil ainda. Em 1989, a comissão especial presidida por Nelson Carneiro foi reinstalada, mas o projeto acabou por ser arquivado. Ai, mas que tristeza! Já estamos em 1989, um ano depois da Constituição, nada de Código Civil, nada. Teve essa comissão especial pela grande cabeça de Nelson Carneiro, nada. Foi arquivada. Santíssima Trindade. E daí? Ele foi desarquivado em 1997, sob a relatoria de Josafá Marinho, tendo sido aprovado o projeto por uma comissão especial, nesse ano de 1997, projeto de lei 118/1984. Esse texto retornou para a Câmara dos Deputados. É sempre bem complicado, não é, meus caros? Quando está lá, está lá no Congresso. Vai para a Câmara, volta, vem, volta, aprova, vem, anda. É assim que a nossa composição brasileira funciona. E não há o que reclamar, é assim que funciona. A discussão seguiu até dezembro de 2001, sendo aprovada a redação final do projeto e enviada à sanção presidencial. Finalmente, né? Enviado à sanção presidencial. Pois bem, sob o novo Código Civil, eu coloquei ali entre aquelas aspas, né? Foi sancionado em janeiro de 2002 e entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Se nós fizermos a conta de 1969 até aqui, 2002, vejam quantos anos se passaram, 30 e alguma coisa. Então, por isso que se diz que o Código, infelizmente, nasceu velho. Desde a constituição da Comissão de Miguel Reale, portanto, bem mais de 30 anos se passaram. Consta que nesses 20 anos de vigência, o nosso Código Civil já foi alterado por 53 normas, segundo o nosso portal normas.leg.br. Nossa última tela cá está, vejam os senhores, como bibliografia especificamente indicada. Quero que, por favor, deem atenção. Por favor,
leiam a necessária atualização do Código Civil no Brasil e o papel do nosso STJ. Artigo do ministro Luiz Felipe Salomão e de Luciano Oliveira Moraes, que foi publicado agora, em 24 de janeiro de 2024. Sendo que o ministro Luiz Felipe Salomão, meus caros, não podemos nos esquecer, é o ministro presidente da Comissão de Reforma do Código Civil Brasileiro, comissão essa, a qual eu também participo, sabem, na subcomissão de Direito das Sucessões. Muito obrigada e até já.